Bom dia, a paz seja convosco. Estou passando aqui para deixar o nosso devocional de hoje e a nossa personagem de hoje é a mulher de Ló. E eu quero iniciar a leitura para entendermos um pouquinho o contexto da história dessa mulher. Quero iniciar lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 11, que nos diz assim: E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim e escolhes a esquerda, e irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Eló olhou, Eló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Então, antes de nós entendermos ali a história, né, da mulher de Ló, eu quis trazer um pouquinho desse contexto, né? Que vai chegar um momento na vida de Abrão e de Ló que eles vão precisar se separar, porque não estava dando certo mais a caminhada junto. E Abrão vai dar a Ló a oportunidade de escolher primeiro, dando, né, duas direções, ou olhar para a direita ou olhar para a esquerda. Qual das terras você vai decidir, né? Qual das terras você vai querer escolher? E Ló, ele escolheu com os seus olhos. Escolheu aquilo que para ele era uma terra bonita, né? Seria uma terra produtiva, porém a aparência era bonita, mas aquele lá foi um lugar de perdição. Que Sodoma e Gomorra vai representar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então era uma cidade que não fazia nada que honrasse a Deus, pelo contrário, as atitudes daquele povo eram atitudes terríveis, né? Mas Ló, ele escolheu pela aparência. Esse é um lugar bonito, eu vou ser feliz aqui, e não é isso que aconteceu, né? Porque chegou um tempo, né, que estava tão grande, né, a desordem naquele lugar, que Deus vai anunciar então a destruição de Sodoma e Gomorra. Ali em Gênesis capítulo 18, versículo 20, nos diz assim: Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, Deus vai destruir essa cidade, né? Porque é terrível as atitudes daquele povo. Mas lá dentro de Sodoma e Gomorra mora Ló e mora sua família. E Abraão então vai se compadecer, porque ele não quer ver os seus familiares perecendo. Então Abraão vai interceder, né, para que Deus tenha misericórdia e possa salvar, né, Ló e a sua família. Claro que a intercessão de Abraão não é só por Ló e sua família, porém os únicos, né, que Deus preservou por causa da justiça, né, por causa da intercessão de Abraão, foi Ló e a sua família, porque não havia naquele lugar outras pessoas justas. E após isso, né, a intercessão ali de Abraão, então Deus vai enviar dois anjos até a casa de Ló, né, para tirarem Ló e a sua família em segurança antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E esse texto, irmãs, é
tremendo, né? Sei que às vezes aqui por causa do nosso tempo a gente não consegue explanar tanto, mas que você possa ler na sua casa e também deixar o Espírito Santo falar com você, porque é tremendo. É porque ali em Gênesis 19, quando os anjos, né, são enviados pelo Senhor, ali no versículo 15 nos diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher, as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando eles, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina, escapa-te para o monte, para que não pereça. Olha que tremendo! Deus envia esses dois anjos para resgatar. E esses dois anjos, né, vão pegar pela mão de Ló e da sua família para tirarem daquele lugar. Porém, nós vamos ver, né, que a mulher de Ló, ela vai recuar. A ordem aqui foi muito clara, foram duas ordens dadas aqui pelos anjos, né? A primeira delas: não pares em toda essa província. Deixa eu só fazer uma correção, irmãos. A primeira ali é não olhes para trás. E a segunda é não pares em toda a campina. Foram duas ordens claras. Não olhe para trás e não pare de caminhar. Só que aqui nós vamos agora entrar, né, na vida dessa mulher, né? Que agora ali no versículo de número 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Versículo 28. E olhou para Sodoma e Gomorra, e viu para que toda aquela terra da campina, e viu que eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Aqui eu volto no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás. Ela descumpriu a primeira ordem que os anjos de Deus deram, dizendo: não olhe para trás. Mas e por que será que essa mulher, recebendo esse livramento de Deus, né, esse agir sobrenatural que anjos são enviados para resgatar ela e a sua família, por que ela olhou para trás, né? Aqui nós vemos que o coração da mulher de Ló ainda estava em Sodoma e Gomorra. E embora ela está vendo que vai ter destruição, embora ela está recebendo um resgate sobrenatural do cuidado de Deus, o coração dela está preso naquele ambiente. E enquanto eu preparava esta mensagem nesta manhã, né, o Senhor falava comigo a respeito do coração, porque o coração dessa mulher continuava ainda preso lá em Sodoma e Gomorra. E embora Deus estivesse levando, né, enviando esses anjos para resgatá-la, o coração não permitiu que essa mulher fosse resgatada. E essa mulher perdeu a sua vida, porque o coração estava preso em Sodoma e Gomorra. Enquanto o nosso coração ele está preso em situações que talvez aqui sejam falta de perdão, mágoas, ressentimentos, frustrações, mas também enquanto o nosso coração estiver preso nas coisas do mundo, quando nós não renunciamos às coisas do mundo e o nosso coração fica preso ali, em que a gente vem para Jesus, mas a gente não renuncia a nada. Ainda há aquela questão do mundo ainda dentro do nosso coração. E um coração preso
sejam em sentimentos, sejam em amarguras, ou seja, no mundo, ele não consegue desfrutar das bênçãos que o Senhor tem, da vida nova que o Senhor tem. Essa mulher está tendo uma experiência sobrenatural que anjos estão pegando pela sua mão, mas o coração ainda está preso no seu passado. O coração está preso em Sodoma e Gomorra. E nesta manhã, se porventura o teu coração ainda está preso, né? Talvez em questões do nosso passado mal resolvida, talvez em sentimentos que nós não soubemos lidar, talvez com coisas do mundo que nós precisamos abrir mão para viver este novo de Deus. Né? O Senhor tem esse novo, o Senhor é misericordioso, né? A palavra ali fala muito clara, né? Que o Senhor, por misericórdia, ele foi mandar esses anjos resgatar a Ló e a sua família. Assim como todos os dias o Senhor quer resgatar as nossas vidas. Mas para vivermos este resgate do Senhor, nós precisamos nos desprender do nosso passado. Nós precisamos libertar o nosso coração. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Para a vida. Então, quando o nosso coração ainda está preso em situações, nós não conseguimos viver as liberdades do Senhor, nós não conseguimos viver o resgate do Senhor sobre a nossa vida. Então, hoje é um tempo, uma oportunidade do Senhor dizendo para cada uma de nós: olha, eu tenho algo novo, eu quero pegar nas tuas mãos e te levar a viver esse algo novo, mas você precisa deixar tudo para trás, tudo para trás. Você não pode deixar nada no teu coração que ainda te prenda no passado, que ainda te prenda a alguma situação. Você precisa ir por inteiro. É por isso que o Senhor disse, né, através dos anjos ali: não olhe para trás e continue caminhando. Porque quem tem situações mal resolvidas, ele não consegue caminhar para frente, porque ele sempre está voltando para trás, sempre está parando, porque está preso em situações. Então, hoje, em nome de Jesus, que eu e você possamos ser libertas pela palavra do Senhor, para desfrutarmos de algo novo de Deus sobre as nossas vidas, do tempo novo do Senhor. João 10:10 diz, né, na parte B do versículo, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por que que há pessoas que não vivem essa abundância de Deus sobre a sua vida? Porque ainda estão com o coração preso em situações do passado, em sentimentos, em coisas que são do mundo, em coisas que não agradam a Deus. Então, ora, você até vive as bênçãos de Deus, mas não vive a abundância das bênçãos de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai mudar na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui deixar 3 lições que eu anotei aqui sobre a mulher de Ló. Primeiro, liberte-se de tudo aquilo que tem prendido o teu coração. Amém? Segundo, olhe para o alvo e não para as circunstâncias. Caminhe sem olhar para trás. E a terceira lição: caminhe com Jesus sem desanimar. Eu sei, irmãs, que aqui eu imagino, né, que vocês pensem que tá eles fugindo, né, daquela cidade que está sendo destruída. Eu sei que ali devia estar terrível aquele momento. Como muitas vezes na nossa caminhada também é terrível, também é difícil. Que a gente tem que fechar os ouvidos, fechar os olhos, se cuidar, pegar na mão de Jesus e continuar caminhando, mesmo que esteja terrível aquilo que a gente esteja ouvindo. Continue caminhando, não olhe para trás, não desanime. Essas 2 ordens do Senhor são claras para nós nesse dia.
não olhe para trás e continue caminhando. Concluo esta mensagem dizendo: Deus está oferecendo algo novo, mas nós não podemos levar nada do nosso passado junto. E isso significa uma renúncia para nós. Mas viver o algo novo de Deus é sempre melhor. Amém? Que esta palavra possa edificar a tua vida neste dia e que hoje nós possamos olhar para nós e mudar para viver o novo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.